Graça e paz, povo de Deus, bom dia, prazer estar aqui novamente. Eu sou o Diácono Lucas, aqui comigo hoje no programa Semeando Vida, ao Diácono André. Graça e paz, André, bom dia. Graça e paz, Lucas, graça e paz, família Semeando. André, a gente vem conversando, né, aqui nos bastidores e num dos programas anteriores a gente falou sobre ansiedade, né, e como essa ansiedade tem a ver com a gente não confiar, né, com a gente não ter a fé e acreditar realmente nos propósitos de Deus na nossa vida. E tem uma passagem lá em Mateus 8, no versículo 23, que é uma passagem assim, que eu acho extraordinária, né? Jesus, ele meio que... Pô, calma aí, galera, que eu sei o que eu tô fazendo. Foi mais ou menos o que ele quis dizer, né? A partir do versículo 23 diz assim: Jesus subiu num barco e os discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Você imagina a cena, né? Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. E aí Jesus fala assim: por que é que vocês são assim tão medrosos? E aí Jesus responde, né? Como é pequena a fé de vocês. Então Jesus levantou, falou duro com o vento e com as ondas e ficou tudo calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda no vento e nas ondas, né? Agora, se a gente parar para imaginar nesse contexto, né? Pô, naquela época não tinha internet para você, né, ver um vídeo de talvez como é que veleja e tal. Lógico que a gente está falando de pessoas que eram pescadores e eles sabiam que quando o mar dava daquele jeito, cara, o resultado disso aqui é naufrágio. Né? Se a gente tá aqui no meio, já, o barco tava à deriva já, e alguém que poderia salvar tava lá dormindo tranquilo, né? E pelo conhecimento deles, o resultado daquela situação talvez fosse, né, naufragar. E aí eles correm lá com Jesus. Jesus acorda aí, cara, a gente vai morrer aqui se você não levantar e acalmar o que tá acontecendo, a gente vai morrer. E Jesus fala exatamente a frase que eu acho que é o principal aqui, né? Como é pequena a fé de vocês, né? Às vezes a gente se move nesse mundo, né, onde a gente tem muitas coisas para fazer, a gente se enche de atividades, né, cheio de obrigações, e sem perguntar o direcionamento de Deus, sem perceber o que Deus quer que a gente faça, né? E quando a gente se vê no meio da tempestade, a gente fica sem saber o que fazer. E aí Jesus fala: cara, tua fé tá onde? Tua fé está no que você consegue fazer ou está em mim? Né, André? Eu acho que a gente precisa refletir nessa situação, de onde está a nossa fé, para a gente conseguir caminhar sem ter essa ansiedade. Em outros versículos, né, Jesus fala que quem me vê, vê o Pai, né? Então ele mostra claramente ali para os discípulos, né, quem ele era ali, né? A confiança que ele tinha no Pai. Eu fico imaginando os discípulos nessa posição de estarem ali, chamados, escolhidos, homens improváveis, que viveram tantas coisas que nós vivemos no dia a dia, com as suas ansiedades, com os seus achismos. Por exemplo, no meu batismo, o Senhor tirou uma ansiedade minha. Se eu marcasse com você, ou com um filho, ou com algum irmão, com algum amigo para fazer alguma coisa no outro dia, eu não dormia. Eu queria fazer o melhor. Eu estava vivendo o amanhã já. E minha esposa falava: filho, vive hoje. Confia no que Deus tem para hoje. Você deixa de fazer coisas hoje pensando no amanhã. E quem pensa no passado se deprime. Quem pensa no futuro fica ansioso. E muitas vezes ali nas atitudes deles ali com Jesus, eu imagino eles fazendo tantas coisas, falando tantas coisas, que Jesus falava: homem de pouca fé, segura a onda estejam aí. aqui, segura a onda de vocês, confiem em mim. Aí você pega um versículo desse que Jesus ele mostra que ele é Deus. É verdade. Que Jesus é Deus. E quando eu falo que vim de um local para cá para receber um evangelho de cruz, um evangelho verdadeiro, eu me confronto muito quando eu ouço uma pregação dessa. Não que outras pessoas falem sobre motivar, sobre fique tranquilo, Deus vai te honrar, Jesus está no barco, Jesus acalma a tempestade, fique tranquilo que Ele vai te levar para o lugar melhor. Não estou dizendo que esse tipo de pregação é errada, mas quando Deus traz um questionador como eu para um evangelho de cruz, é um evangelho mais ou menos assim. Nós estamos no barco com Cristo, nós precisamos ter fé em quem Ele é e sermos que nem Ele, imagem, semelhança ali, a ponto de dormirmos sabendo que quem está no controle é Deus.
Porque se a gente não confia, não mostra para ele que ele está ali tomando conta de tudo, parece que a gente fala assim, pai, o senhor está trabalhando em vão. E quando a gente tem essa confiança nele, mesmo que venha a maior de todas as tempestades, como dizem, depois da tempestade vem a bonança, Deus vai te levar para um lugar mais calmo, a calmaria não é boa. É melhor viver uma bonança na tempestade, mas estando em Cristo, do que viver uma calmaria sem Ele. É melhor viver na tempestade, sabendo que Deus está ali, que Jesus está com a gente, né? Do que ter lá tranquilão e, cara, tá bastante distante de Deus, né? Esse versículo, ele mostra exatamente isso pra gente, né? Que Deus, ele confrontou os discípulos naquela situação, não pela atitude de ir lá e acordar, né? Vocês, mas sim da atitude de que, cara, se vocês estão comigo, se vocês me conhecem, se vocês conhecem o Pai a quem eu tenho falado pra vocês, vocês têm essa mesma autoridade aqui, ó. É só vocês terem a fé. Que aí essa fé vai acabar com a ansiedade, vai acabar com o medo, vai acabar com essa querer viver o amanhã, né? Sem ele nem ter chego, né? A Bíblia fala que, cara, calma o teu coração, entrega pro Senhor, que o mais ele vai fazer, né? O lance é esse, a gente não quer, como você falou, né? Às vezes a gente quer, deixa eu controlar aqui o barco, parece que tá indo pro lugar errado, né? Parece que Deus perdeu a mão ali no meio do caminho. Como é que pode? O cara tá vendo uma tempestade dessa, tá dormindo. Que Deus é esse, né? Os questionadores, né? Como você falou, nessa cabeça. Eu falei, cara, isso aqui não é Deus, não. Como que pode um Deus que vai estar dormindo no meio da tempestade? E aí ele vai lá e levanta. Cara, sossega aí. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei pra onde eu tô te levando. Eu sei qual o propósito desse momento aqui na tua vida, né? Porque já pensou, se não passassem por isso, talvez eles não entendessem realmente, né? Os discípulos naquela época não iriam entender o poder que Jesus tinha, porque Jesus era Deus, né? Então era necessário passar por aquela tempestade. E a gente passa por tempestades e não entende qual é o propósito delas, né? Não entende para onde Deus quer nos levar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Deus sabe. E Ele sabe onde Ele está guiando a gente, né? E é nessa tempestade aprender a confiar em Deus que é o complicado, né, André? E muitas vezes a gente fica esperando, né? Como esses homens de pouca fé que andavam com Ele, que Ele venha honrar, que Ele venha fazer. Muitas vezes a pessoa está no deserto e quer que o deserto passe. Está na tempestade, quer que a tempestade passe. E pode ser que Deus não queira nunca te tirar dessa tempestade, nunca queira te tirar do deserto, para te mostrar quem é Ele, para te mostrar quem é Deus na tua vida. Mas lá em cima, sim, na glória, nós estaremos na bonança, fora do nosso deserto. Tem gente que vai ter o carro, vai ter a casa, tem outros que nunca vão ter, mas que precisam conhecer o Pai, que dando, fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. Isso basta pra gente. É verdade. A gente está chegando no final, André, do nosso tempo aqui hoje, e de tudo que a gente falou, a gente espera que você aí de casa, que está nos vendo, nos ouvindo, que você entenda realmente, saber entregar o controle da sua vida para Deus, né, André? Saber entregar, cara, Deus, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, Ele sabe para onde Ele está nos guiando, né? Porque se a gente ficar nessa queda de braço, não, uma hora uma hora é Jesus, uma hora é Jesus, o barco vai ficar ali, ó. Uma hora ele vai para a esquerda e daqui a pouco ele volta para a direita, né? Se a gente entregar realmente tudo para Deus, o controle da nossa vida, com certeza Ele vai saber o caminho certo para te levar. Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Graças e paz, meus irmãos, e tudo dê graças, pois Ele sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Amém. Tchau, tchau.